O milionário chegou ao asilo para fazer uma doação, mas caiu de joelhos ao encontrar sua mãe desaparecida há 30 anos. O reflexo de Lucas Machado no vidro espelhado do elevador não revelava emoção alguma. Aos 42 anos, seu rosto anguloso já exibia algumas marcas de expressão, mas estas vinham mais do hábito de franzir a testa ao analisar contratos do que de sorrisos genuínos. Ajustou a gravata italiana e conferiu o relógio suíço. Faltavam exatos 3 minutos para a reunião do conselho. "Bom dia, Sr. Machado", cumprimentou a secretária assim que as portas se abriram. No 3º andar do edifício Machado, no coração financeiro de São Paulo, Lucas respondeu com um aceno quase imperceptível. As pessoas haviam aprendido a não esperar mais que isso. Na Machado Investimentos, os funcionários cochichavam que o chefe tinha sangue de formiga. Outros juravam que ele escondia algum tipo de termostato interno que mantinha seu coração sempre abaixo de 0 grau. "Os conselheiros já estão na sala Azure", informou Miguel Santos, seu assistente pessoal, entregando-lhe uma pasta preta. "Preparei um resumo dos pontos principais. Eles vão insistir no adiamento dos cortes." "Não existe adiamento", cortou Lucas, sem olhar para Miguel. "Ou cortamos agora 300, ou em 6 meses teremos que demitir 800. Miguel o seguiu pelo corredor, os sapatos italianos de Lucas marcando o ritmo no piso de mármore. Havia certa elegância na frieza com que o empresário conduzia seus negócios. Nada de hesitação, nada de culpa. Para quem não o conhecia bem, parecia até admirável. "Tem outra coisa." Miguel diminuiu o passo, obrigando Lucas a fazer o mesmo. "A reportagem sobre as demissões em massa na subsidiária de Ribeirão está repercutindo mal, muito mal." Lucas parou, finalmente voltando seus olhos frios para o assistente. E a assessoria de imprensa sugere alguma ação para contra-atacar a imagem de empresário impiedoso? Algo humanitário, talvez." Um riso seco escapou dos lábios de Lucas. "Vamos demitir 300 pessoas, mas se eu tirar uma foto abraçando criancinhas, tudo bem." Miguel não recuou. Em 6 anos como assistente de Lucas, aprendera a navegar no gelo. "Na verdade, pensei em algo mais substantivo. Há um asilo nos arredores da cidade que está quase fechando. Uma doação generosa e algumas horas do seu tempo teriam um impacto real. E sua presença física é importante para as fotos." Lucas retomou a caminhada. Desinteressado, sabia que Miguel insistiria até conseguir um sim. "Organize isso." 2 horas, no máximo, a reunião seguiu exatamente como o planejado. Os conselheiros tentaram apelar para o lado humano da questão, lado que supostamente existia em algum lugar dentro de Lucas. Embora ninguém jamais tivesse encontrado, ele permaneceu impassível, apresentando números, gráficos, projeções. A matemática era clara e, como sempre, venceu. "Senhores, não estamos administrando uma instituição de caridade", concluiu fechando a pasta. "Se alguém aqui quiser pagar os salários dos 300 do próprio bolso, não me oporei." O silêncio que seguiu foi sua resposta. Após a reunião, Lucas trancou-se em seu escritório. A vista era espetacular. São Paulo se estendia a perder de vista. Uma selva de concreto e vidro que ele ajudara a construir. Seu império tinha escritórios em 3 continentes. Mais de 2.000 funcionários. Em breve, 300 a menos. E uma fortuna pessoal estimada em bilhões. E ainda assim, nos raros momentos em que se permitia pensar nisso, sabia que estava completamente sozinho. O interfone tocou. Era Miguel, avisando que o helicóptero estava pronto no terraço. Lucas pegou o paletó e saiu, sem olhar para a foto que mantinha sobre a mesa. A única foto pessoal em todo aquele andar, um garoto de 6 anos segurando um aviãozinho de madeira, com o rosto sorridente que um dia havia sido o seu, no helicóptero, enquanto sobrevoavam a cidade em direção ao subúrbio. Lucas fechou os olhos. O barulho das hélices sempre lhe dava dor de cabeça. Mas a verdade é que ele estava tentando afastar as memórias que insistiam em vir quando menos esperava. "Mamãe vai voltar logo, querido. Prometo." A voz do pai, Roberto Machado, soava clara como se tivesse sido ontem. Lucas apertou os olhos com mais força. Ela não quis mais ficar com a gente. Algumas pessoas não nasceram para ser mãe, filho. As palavras haviam sido uma punhalada para o menino de 6 anos que esperava, dias e noites a fio, pelo retorno da mãe.
O aviãozinho de madeira que ela lhe dera de presente antes de partir permaneceu intacto por anos, como se qualquer marca pudesse apagar a conexão com ela. Nos primeiros meses, ele corria para a janela a cada carro que parava na frente da mansão dos Machado. Com o tempo, a esperança cedeu lugar à mágoa, e a mágoa à indiferença estudada. Roberto o educou para ser forte, para não precisar de ninguém. Dinheiro não abandona você, Lucas. Pessoas abandonam. Senhor. A voz de Miguel o trouxe de volta. Estamos chegando. Lucas abriu os olhos e viu o pequeno heliporto improvisado em um campo ao lado de um prédio modesto, de 2 andares. Residencial Harmonia. Lar para a terceira idade. Dizia a placa desbotada. Uma pequena comitiva os aguardava. A diretora do asilo, 2 repórteres locais e um fotógrafo. Miguel havia sido econômico, como de costume. A visita seria rápida. Lucas entregaria um cheque vultoso, posaria para algumas fotos, ouviria agradecimentos exagerados e voltaria para seu mundo, onde o conforto do dinheiro era a única segurança que conhecia. Seja simpático, sussurrou Miguel ao seu ouvido, enquanto caminhavam até o grupo. Sorria. Lucas forçou os lábios em algo que remotamente lembrava um sorriso. Senhor Machado, que honra recebê-lo, exclamou a diretora, uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque severo. Sou Marta Oliveira, diretora do residencial. Lucas apertou a mão estendida, tentando ignorar o cheiro de desinfetante que emanava do local. Odiava hospitais, asilos, qualquer lugar que lembrasse fragilidade humana. Miguel conduzia a conversa, explicando sobre a doação, enquanto caminhavam para dentro do prédio. O interior era limpo, mas visivelmente carente de recursos. Paredes descascando, móveis gastos, iluminação insuficiente. Alguns idosos estavam sentados em uma sala comum, assistindo a um programa de auditório na televisão. Outros passeavam lentamente pelos corredores, apoiados em andadores ou acompanhados por cuidadores. Lucas mantinha o sorriso artificial enquanto a diretora mostrava as instalações. Por dentro, contava os minutos para que aquele teatro terminasse. Entraram no que ela chamava orgulhosamente de sala de convivência. Um espaço amplo com algumas mesas de jogos, estantes de livros e sofás desgastados. Foi quando ele a viu, sentada sozinha junto à janela. Uma senhora de cabelos brancos contemplava o jardim. Havia algo em seu perfil que fez Lucas parar no meio da frase que dizia: o formato do rosto, a maneira como inclinava levemente a cabeça. Quem é aquela senhora? Perguntou, interrompendo a explicação entusiasmada da diretora sobre as atividades recreativas. Ah, aquela é Dona Célia, respondeu Marta. Uma das nossas residentes mais antigas. Está conosco há mais de 20 anos, pobrezinha. Caso triste, amnésia parcial, sem família conhecida. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Célia era o nome de sua mãe. Posso. Sua voz falhou. Algo que nunca acontecia. Posso falar com ela? Miguel lançou-lhe um olhar surpreso. Lucas nunca demonstrava interesse por estranhos. A senhora virou-se quando eles se aproximaram, e Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos, aqueles olhos verde-acinzentados que povoavam suas memórias mais antigas, estavam mais opacos agora, com o brilho diminuído pela idade e, talvez pelos medicamentos, mas eram os mesmos. Dona Célia, este é o Sr. Lucas Machado, apresentou a diretora. Ele veio fazer uma doação ao nosso lar. A mulher olhou para Lucas sem qualquer sinal de reconhecimento. Apenas um sorriso educado e vago se formou em seus lábios. Muito prazer. Jovem, disse ela, com uma voz suave que despertou um turbilhão dentro dele. Lucas não conseguia se mover. Estava diante da mulher que o abandonara quando criança. A mulher cujo fantasma o atormentava. Mesmo que nunca admitisse, a mulher por quem tinha construído um império, apenas para provar que não precisava dela, e ela o olhava como a um estranho qualquer. O prazer é meu, conseguiu dizer por fim, enquanto o fotógrafo registrava o momento e Miguel conduzia a conversa. Lucas não conseguia desviar os olhos do pequeno medalhão que Célia usava no pescoço. Um medalhão idêntico ao que guardava em sua mesa de cabeceira, dentro de uma caixinha de madeira, onde mantinha as poucas lembranças de uma infância que preferia esquecer.
Um medalhão que sua mãe usava no dia em que desapareceu de sua vida. Lucas saiu do asilo como quem foge de um incêndio. Mal se despediu da diretora, ignorou os jornalistas e praticamente correu para o helicóptero, deixando um Miguel atônito para trás, improvisando desculpas sobre compromissos urgentes. Dentro da aeronave, seu coração batia descompassado. Era impossível. Tinha que ser coincidência. Uma mulher com o mesmo nome, com traços parecidos e um medalhão similar. O mundo estava cheio de medalhões. Afinal, mas aqueles olhos não mentiam. Você está bem? Perguntou Miguel, finalmente alcançando-o. O que aconteceu lá dentro? Nada. Vamos voltar, cortou Lucas, colocando os fones de ouvido para encerrar a conversa. Durante todo o voo, sua mente foi invadida por fragmentos de memória. Sua mãe cantando para ele dormir, o cheiro de canela que emanava de seu cabelo, a maneira como ela segurava o medalhão quando estava nervosa, exatamente como a senhora no asilo fizera. É coincidência, repetia para si mesmo. Tem que ser. Mas quando chegou em casa naquela noite, após dispensar o motorista e a governanta, Lucas foi direto para o quarto. No fundo da gaveta da mesa de cabeceira, escondida sob documentos e bugigangas sem importância, estava a pequena caixa de madeira que não abria há anos. Suas mãos tremiam ao erguê-la. Dentro, poucas lembranças de infância, um carrinho de metal, um desenho amarelado, uma foto dele com a mãe, e o medalhão, idêntico ao que vira no pescoço da idosa. Lucas pegou a fotografia, ele devia ter uns 5 anos, e sorria ao lado de uma mulher jovem e bonita. Pelos cálculos, ela deveria ter uns 30 naquela época, somando 36 anos. Estaria com a mesma idade aproximada da senhora do asilo. O empresário deixou-se cair na cama, ainda segurando a foto. Era coincidência demais. Algumas pessoas não nasceram para ser mãe. A voz de seu pai ecoou novamente. Quantas vezes Roberto repetira aquela frase? Quantas vezes contara a história de como ela simplesmente decidira abandoná-los, arrumar uma vida nova longe daqui. Lucas havia acreditado, por quase 4 décadas, carregara aquela história como uma cicatriz permanente, algo que o definia, mas pela primeira vez, permitiu-se questionar. E se fosse mentira? Não seja ridículo, murmurou para o quarto vazio. Mal dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, estava no escritório antes mesmo de sua secretária. Algo inédito quando Miguel chegou, encontrou-o com olheiras profundas e uma agitação incomum. Preciso que você faça uma pesquisa, disse Lucas sem rodeios, assim que o assistente entrou na sala. Discreta, muito discreta. Miguel assentiu, acostumado com a objetividade do chefe. Aquela senhora do asilo? Célia, quero tudo sobre ela. De onde veio? Há quanto tempo está lá? Registros médicos, tudo. Posso perguntar por quê? Lucas hesitou. Confiava em Miguel mais do que em qualquer outra pessoa. Mas ainda assim, curiosidade. Respondeu por fim. Curiosidade. Miguel não escondeu a surpresa. Desde quando você tem curiosidade sobre estranhos em asilos? Por um momento, Lucas considerou inventar alguma desculpa corporativa, algo sobre relações públicas ou o novo projeto de responsabilidade social, mas estava cansado demais para mentir. Ela, lembra alguém que conheci? Miguel assentiu lentamente, percebendo que havia algo muito maior ali, em 6 anos. Nunca vira o chefe tão abalado. Vou descobrir o que puder, prometeu, saindo da sala. Lucas tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Às 3 da tarde, para choque de todos, ele cancelou 2 reuniões e saiu do escritório. Seu motorista o levou direto para o residencial Harmonia. A diretora Marta quase caiu da cadeira quando o viu entrar pela porta da recepção. Senhor Machado, que surpresa! Não esperávamos vê-lo novamente tão cedo. Lucas forçou um sorriso. Gostaria de ver a senhora Célia, se for possível. Marta pareceu confusa. Claro, mas posso perguntar o motivo. Como eu disse, vamos fazer uma doação significativa. Gostaria de conhecer melhor os residentes, entender suas histórias. Improvisou, surpreso com a própria habilidade de mentir quando necessário. A diretora levou-o até o jardim interno.
onde vários idosos aproveitavam o fim de tarde. Célia estava lá, sentada em um banco sob uma árvore, tricotando algo colorido. Dona Célia, olha quem veio visitá-la, chamou Marta, com aquela animação exagerada que as pessoas costumam usar com idosos e crianças. A senhora ergueu os olhos e sorriu educadamente. Não havia qualquer sinal de reconhecimento em seu olhar. E isso doeu em Lucas mais do que ele gostaria de admitir. O rapaz do cheque, disse ela. E sua voz trazia aquela cadência suave que povoava as memórias mais antigas de Lucas. Que gentileza a sua voltar. Vou deixá-los conversando, disse Marta, afastando-se discretamente. Lucas sentou-se ao lado dela, sem saber exatamente o que dizer. No que a senhora está trabalhando? Perguntou, apontando para o tricô. Um cachecol. O inverno está chegando, e muitos dos nossos não têm família para trazer agasalhos novos. Nossos! Ela falava dos outros idosos como se fossem sua família. Talvez fossem, depois de tanto tempo ali. A senhora está aqui há muito tempo. Célia franziu o senho, como se tentasse lembrar. Muito tempo, sim. Os anos se misturam, sabe? Ela sorriu um pouco constrangida. Tenho alguns problemas com a memória. Às vezes esqueço até o que comi no almoço. Lucas engoliu em seco. E antes de vir para cá, a senhora se lembra de onde morava. Algo passou pelos olhos dela, um lampejo de tristeza ou confusão. Pedaços, lembro de pedaços. Uma casa grande, um jardim com brinquedos. Ela balançou a cabeça como se tentasse clarear os pensamentos. Mas o doutor diz que parte disso podem ser falsas memórias. O cérebro prega peças na gente quando envelhece. O coração de Lucas acelerou. A casa grande poderia ser a mansão dos Machado, o jardim com brinquedos. A senhora tem filhos. A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Uma sombra de dor cruzou o rosto de Célia. Ela tocou instintivamente o medalhão. Não sei ao certo. Sonho com uma criança às vezes, um menino. Mas quando acordo, a imagem se desfaz como névoa. Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Mas Lucas percebia a tristeza em sua voz. A vida é assim, não é? Alguns têm família, outros não. Lucas sentiu um nó na garganta. Queria gritar, sacudi-la, perguntar diretamente se ela se lembrava dele, mas algo o impedia. E se ela realmente tivesse abandonado a família? E se seu pai estivesse certo? Este medalhão, disse, apontando para o colar. É muito bonito. Célia sorriu, tocando a peça com carinho. Meu tesouro, não me lembro de onde veio, mas sei que é importante. Sinto aqui. Ela tocou o peito. Está comigo desde sempre, ou pelo menos desde que me lembro de ser eu. Lucas engoliu em seco. Posso ver. Ela hesitou por um momento, mas depois retirou o colar e o entregou a ele. Lucas sentiu o metal frio entre os dedos. O medalhão era idêntico ao seu, até nos mínimos detalhes. Uma lua crescente com uma pequena estrela ao lado. É bonito mesmo, disse, devolvendo-o com mãos trêmulas. Eles conversaram por mais algum tempo. Célia falou sobre a rotina no asilo, sobre os outros residentes que considerava família. Lucas escutava, hipnotizado pela cadência de sua voz, procurando nela traços da mulher de suas memórias. Quando finalmente se despediu, prometendo voltar, seu coração estava em tumulto. Se aquela era realmente sua mãe, o que acontecera? Por que ela estava em um asilo? Por que não se lembrava dele? E, principalmente, por que seu pai mentira sobre ela ter abandonado a família? No caminho de volta, o celular tocou. Era Miguel. Descobri algumas coisas, disse o assistente, com uma voz tensa que Lucas raramente ouvia. Coisas estranhas sobre a senhora Célia. O quê? Não dá para falar por telefone. E tem mais. Carlos Mendonça ligou 3 vezes hoje. Parece bem nervoso com as perguntas que andei fazendo. Carlos Mendonça era o antigo sócio de seu pai, agora membro do conselho da empresa. Um homem que Lucas tolerava apenas por respeito à memória de Roberto. Encontre-me no apartamento em 1 hora, ordenou Lucas. Desligando, algo muito maior do que imaginava estava acontecendo. E se sua vida inteira tivesse sido construída sobre mentiras? Olhou pela janela do carro, para a cidade que ajudara a transformar, para o império que erguera com tanto empenho, um império construído sobre o desejo de provar seu valor para uma mãe que, supostamente, o abandonara. Uma mãe que,
talvez nunca tivesse escolhido partir. O apartamento de Lucas no centro de São Paulo era uma cobertura minimalista, com poucos móveis e menos ainda de personalidade. Era mais um ponto de apoio do que um lar. Ele quase nunca dormia ali, preferindo a mansão nos jardins. Herança de seu pai, Miguel já o esperava quando chegou. Laptop aberto sobre a mesa de jantar que nunca recebera convidados. O que descobriu? Lucas foi direto ao ponto, jogando o paletó sobre o sofá. Bem, para começar, ela não tem documentos completos. Miguel mostrou a tela do computador. Nenhum histórico oficial antes de sua internação no asilo. Há 36 anos, como se tivesse surgido do nada. 36 anos. Lucas sentiu a garganta secar. Exatamente quanto tempo havia se passado desde o desaparecimento de sua mãe. Sim, e mais estranho ainda, a ficha médica dela está repleta de inconsistências, medicamentos trocados, dosagens alteradas sem justificativa clínica. Lucas passou as mãos pelo cabelo, tentando processar as informações. Quem a internou lá? Miguel hesitou. É aí que a coisa fica. Complicada. A autorização de internação está assinada por uma empresa chamada RM Participações. RM, Lucas murmurou, sentindo o estômago afundar. Roberto Machado. As iniciais de seu pai? Sim. E essa empresa, até onde pude verificar, era uma subsidiária da Machado Investimentos. Foi dissolvida há 15 anos. Logo após o falecimento do seu pai, Lucas sentou-se pesadamente, tentando processar o turbilhão de informações, se seu pai havia internado aquela mulher. E tem mais, continuou Miguel, com visível desconforto. Pelo que entendi dos registros, a condição atual dela não é totalmente natural. Houve um tratamento com neurolépticos por muitos anos, doses altas, do tipo que pode causar danos cognitivos permanentes. Está dizendo que a amnésia dela pode ter sido induzida ou agravada pelos medicamentos? Sim, Miguel concluiu, fechando o laptop como se não quisesse mais ver aquelas informações. Lucas, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? O empresário levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava, alheia ao terremoto que sacudia sua vida, como dizer em voz alta a suspeita que agora tomava forma definitiva em sua mente. Acho que ela é minha mãe, disse finalmente, sem se virar. O silêncio atrás dele foi eloquente. Após alguns segundos, ouviu Miguel se aproximar. Sua mãe. Mas você disse que ela havia abandonado a família quando eu tinha 6 anos. Foi o que meu pai sempre me disse. Lucas virou-se, encarando o assistente. E se for mentira? E se ele a internou naquele lugar? Apagou sua identidade e a dopou até que ela esquecesse quem era. A ideia era monstruosa demais para ser contemplada. Roberto Machado, o patriarca empresário que Lucas idolatrara a vida toda, capaz de um ato tão cruel. Precisamos de mais informações antes de chegar a conclusões, disse Miguel. Sempre prático. Temos que verificar registros anteriores, acessar os arquivos pessoais do seu pai, talvez. O telefone de Lucas tocou, interrompendo-os. Ele olhou para a tela. Carlos Mendonça. Interessante, murmurou, atendendo com um viva voz. Carlos estava para retornar suas ligações. Lucas. A voz do velho sócio de seu pai soava tensa. Precisamos conversar. Em particular, o quanto antes. Sobre... Não por telefone. É delicado. Tem a ver com... certas perguntas que sua equipe anda fazendo sobre o passado. Lucas e Miguel trocaram um olhar significativo. Amanhã, no clube, às 10, respondeu Lucas. E Carlos, venha preparado para falar a verdade. Desligou antes que o outro pudesse responder. Ele sabe algo, disse Miguel. É óbvio que sabe. Meu pai nunca dava um passo sem consultar Carlos. Se algo aconteceu com minha mãe, ele esteve envolvido. Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou o que Lucas temia ouvir. E se for realmente ela, o que vai fazer? Uma pergunta simples, com uma resposta impossível. O que faria? 36 anos acreditando numa mentira. 36 anos odiando uma mulher que talvez nunca tivesse escolhido abandoná-lo. 36 anos construindo um império para provar seu valor a uma mãe que, possivelmente, havia sido vítima tanto quanto ele. Não sei.
admitiu, pela primeira vez em anos, se permitindo demonstrar vulnerabilidade. Sinceramente, não sei. Lucas voltou ao asilo na manhã seguinte. Não tinha planejado ir, mas acordou com uma inquietação que não conseguia explicar. Precisava ver Célia novamente, observar cada detalhe dela, buscar nas rugas de seu rosto os traços da mulher que povoava suas mais antigas memórias. Surpreendeu-se ao encontrar a diretora Marta à sua espera na recepção, com uma expressão preocupada. Sr. Machado, que coincidência, ia ligar para o senhor. Algum problema? Bem, ela hesitou. Recebemos uma notificação esta manhã. Dona Célia será transferida para outro asilo, semana que vem. Transferida? Quem autorizou isso? A empresa que paga por ela? Pelo que entendi, querem levá-la para uma instituição mais especializada em problemas de memória. Marta parecia genuinamente consternada. Depois de tantos anos aqui, todos estamos muito tristes. Lucas sentiu o sangue ferver nas veias. Não era coincidência. Alguém estava movendo peças para afastar Célia dele. Onde ela está? No quarto? A notícia a deixou bastante abalada. O quarto de Célia era pequeno, mas acolhedor. Plantas nas janelas. Algumas fotografias do asilo nas paredes. Um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora. Ela estava sentada na cama, arrumando uma caixa de lembranças. Visita para a senhora, anunciou Marta, deixando-os sozinhos. Célia ergueu os olhos e Lucas notou que estavam vermelhos de choro. Ah, o rapaz do cheque. Ela tentou sorrir. Desculpe a bagunça, estou organizando minhas coisas. Ouvi sobre a transferência. Ele aproximou-se, sentando-se na única cadeira do quarto. A senhora quer ir? Ela balançou a cabeça lentamente. Não perguntaram o que eu quero. Nunca perguntam. Sua voz tinha uma resignação que partiu o coração de Lucas. Este é meu lar há tanto tempo. Conheço cada canto, cada pessoa. Mas dizem que preciso de tratamento especializado. Lucas observou os poucos pertences que ela organizava. Algumas roupas simples, livros desgastados, uma pequena caixa de joias onde provavelmente guardava o medalhão, uma vida inteira reduzida a uma caixa de papelão. Esse medalhão... Tentou novamente. Ele tem alguma inscrição, algo dentro. Célia pareceu surpresa com a pergunta. Como o senhor sabe? O coração de Lucas disparou. Palpite. Mentiu. Ela abriu o medalhão com cuidado. Dentro havia uma inscrição minúscula, quase ilegível pelo desgaste. Para Célia. Meu céu estrelado. R. Roberto. Não sei quem é R, disse ela, com aquele mesmo olhar vago. Mas deve ter sido alguém importante, não é? Para me dar algo tão bonito. Lucas lutou contra a vontade de revelar tudo naquele momento. Precisava de certezas antes. Precisava entender o que havia acontecido. Senhora Célia, prometo que farei o possível para impedir essa transferência. Ela sorriu, com aquela doçura que ele lembrava vagamente de sua infância. Por quê? Mal me conhece. Digamos que tenho meus motivos. Despediu-se rapidamente, prometendo voltar no dia seguinte, no corredor. Encontrou uma enfermeira saindo de outro quarto. A senhora Ali, Célia, abordou-a. Há quanto tempo você a conhece? A enfermeira, uma mulher de meia idade com ar cansado, deu de ombros. Uns 15 anos desde que comecei aqui, e ela sempre teve problemas de memória. Sempre, mas piorou muito nos últimos tempos. Antes ela tinha dias bons. Lembrava-se de coisas antigas. Falava sobre um jardim, uma casa grande. A enfermeira baixou a voz. E sobre um menino, um filho, talvez? Lucas sentiu um nó na garganta. Ela mencionava o nome dele. Às vezes não sei se era imaginação ou memória real. A enfermeira hesitou. Mas sabe, há uns 10 anos, tivemos que trocar toda a medicação dela, ordens superiores. Depois disso, ela piorou muito. Os lapsos de memória se tornaram mais frequentes, mais profundos. Ordens de quem? Do Dr. Jorge, que vinha uma vez por mês verificar o estado dela. Mas ele só seguia instruções da empresa que paga pela internação. Ao sair do asilo, Lucas ligou imediatamente para Miguel. Quero que descubra tudo sobre o Dr. Jorge, médico do asilo Harmonia, e encontre uma especialista em amnésia e danos cognitivos, a melhor do país. Dinheiro não é problema. O que vai fazer sobre a transferência? Lucas olhou para o céu de São Paulo. Cinzento como seus pensamentos.
Vou ter uma conversa com Carlos Mendonça. E acredite, ele vai me contar exatamente o que aconteceu com minha mãe. O Clube Millennium era o ponto de encontro da elite empresarial paulistana. Em seus salões de madeira nobre e poltronas de couro, vários impérios foram erguidos e destruídos. Entre taças de conhaque e charutos cubanos, Roberto Machado fora um dos fundadores. E Lucas crescera frequentando aquele ambiente de exclusividade e poder. Carlos Mendonça já o esperava no salão privativo, fumando nervosamente um charuto que parecia não lhe dar prazer algum. Aos 74 anos, o velho sócio de seu pai era a imagem do empresário tradicional. Cabelos brancos perfeitamente aparados, terno sob medida, postura impecável apesar da idade, sua expressão, porém, era de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Lucas cumprimentou secamente quando o viu entrar. Carlos, respondeu no mesmo tom. Vamos direto ao ponto, sim. Quem é Célia do Asilo Harmonia? Carlos deu uma última tragada no charuto antes de apagá-lo com gestos deliberadamente lentos. Você sempre foi apressado demais. Seu pai dizia que era seu maior defeito. Tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta tensa. Meu pai dizia muita coisa. Nem tudo era verdade, aparentemente. O velho empresário suspirou, parecendo subitamente mais idoso e cansado. O que você quer saber exatamente? Tudo. Por que uma empresa do meu pai estava pagando pelo internamento de uma mulher que, suspeito fortemente, é minha mãe? Por que ela está dopada com medicamentos que prejudicaram sua memória? Por que passei a vida toda acreditando que ela nos abandonou? Carlos olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Depois inclinou-se para a frente. Seu pai fez o que achou melhor para você e para a empresa. Melhor. A indignação fez a voz de Lucas falhar. Me fazer acreditar que fui abandonado foi melhor. Você era uma criança. Não entenderia as complexidades da situação. Não sou mais criança. Explique agora. Carlos tamborilou os dedos na mesa, claramente desconfortável. Sua mãe, ela não era como nós. Vinha de família simples. Trabalhava como secretária quando seu pai a conheceu. Roberto estava encantado, mas foi um erro de julgamento. Um erro de julgamento. A raiva crescia no peito de Lucas. Depois que você nasceu, ficou claro que ela não se adaptaria ao nosso mundo. Roberto tentou moldá-la, mas ela resistia. Queria criá-lo com valores diferentes. Falava em caridade, em ver além do dinheiro. Disse com desdém. E o pior, começou a questionar as práticas da empresa. Documentos que ela não deveria ver. Reuniões que não deveria ouvir. Lucas tentava processar aquela informação, encaixando-a nas poucas memórias que tinha da mãe. Uma mulher doce, que contava histórias e sempre dizia que o coração é o maior tesouro que temos. O que vocês fizeram com ela? Carlos desviou o olhar. Seu pai tomou uma decisão difícil para proteger você, a empresa, o legado. Ele engoliu em seco. Foi melhor para todos que ela desaparecesse, com os medicamentos certos. Ela esqueceria o passado. Seria mais feliz assim. Mais feliz. Lucas quase gritou, levantando-se. Vocês a trancafiaram em um asilo. Doparam-na até que esquecesse o próprio filho e chamam isso de mais feliz. Abaixe a voz, sibilou Carlos. As alternativas eram piores. Que alternativas? Ela ameaçou levar você embora, Lucas. Ia fugir com o único herdeiro Machado. Entende o que isso significava? Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mãe não o abandonara. Ela queria levá-lo consigo. Então vocês a separaram de mim à força. Foi necessário. Seu pai construiu tudo pensando em você. Não podia permitir que o levassem. Lucas apoiou as mãos na mesa, inclinando-se ameaçadoramente sobre o velho. E agora vocês querem transferi-la para longe. Porque descobri a verdade, Carlos não negou. É melhor para todos, Lucas. Deixe o passado onde está. Onde está a documentação disso tudo? Quero cada papel, cada registro. Destruídos, em sua maioria. Carlos hesitou, mas Roberto mantinha um cofre na antiga casa de campo. Pode haver algo lá. Lucas afastou-se enojado. Saiba que não vou permitir essa transferência. E se algo acontecer a ela, qualquer coisa, vou atribuir a responsabilidade diretamente a você. Saiu do clube sentindo-se sufocado. Seu mundo inteiro estava sendo reconstruído em bases completamente diferentes.
O pai que idolatrava era um monstro. A mãe que odiara era uma vítima. E ele, Lucas. O que era nessa história toda? A casa de campo da família Machado ficava a 2 horas de São Paulo, numa área isolada e arborizada. Lucas não ia lá desde o funeral do pai. 15 anos antes, o lugar estava praticamente abandonado, com poucos funcionários para manutenção básica. Não precisou procurar muito pelo cofre. Estava exatamente onde se lembrava, atrás de um quadro no escritório. A combinação era a data de fundação da empresa. Uma escolha óbvia para Roberto, que sempre colocara os negócios acima de tudo. Dentro, além de documentos da empresa, havia uma caixa simples, sem identificação. Lucas sentou-se na velha poltrona de couro do pai para examinar o conteúdo. Fotos dele com a mãe, cartas que ela escrevera a Roberto, implorando para voltar para casa e ver o filho, relatórios médicos detalhando os efeitos dos medicamentos em sua memória, e mais perturbador, o diário da antiga governanta da casa, Maria, que testemunhara tudo. Dona Célia está desesperada, senhor. Roberto não permite que ela veja o menino. Diz que ela está doente. A coitada chora pelos cantos. Ameaça chamar a polícia. Tenho medo do que possa acontecer. Hoje ouvimos gritos. O senhor, Roberto, chamou homens que levaram Dona Célia embora. Disse ao pequeno Lucas que a mãe foi embora porque quis. O menino chorou a noite toda. Meu coração está partido. O pequeno Lucas pergunta pela mãe todos os dias. O senhor, Roberto diz que ela arrumou outra família. Como pode mentir assim para um filho? Senhor, Carlos diz que é melhor assim, que o menino precisa se tornar forte. Que Deus me perdoe, mas esta casa já não tem alma. Lucas sentiu o rosto úmido. Estava chorando, algo que não fazia desde a infância. As lágrimas caíam sobre o diário amarelado, enquanto décadas de ressentimento se transformavam em culpa e arrependimento. Seu celular tocou. Era Miguel. Encontrei a especialista. Doutora Helena Vieira, neurologista com especialização em distúrbios de memória. Ela pode vê-lo amanhã. Ótimo. E Carlos? Fez 2 ligações depois que você saiu do clube. Uma para o Dr. Jorge e outra para a empresa de transferência médica. Estão acelerando a remoção da senhora Célia. 3 dias. No máximo. Lucas fechou os olhos, sentindo a raiva misturar-se à angústia. Vou impedir isso, Miguel. Nem que eu tenha que comprar aquele asilo inteiro. Lucas. A voz de Miguel soava hesitante. Posso perguntar o que descobriu hoje? Lucas olhou para as fotos espalhadas sobre a mesa. Uma, em particular, chamou sua atenção. Ele, com uns 4 anos, nos braços da mãe, ambos sorrindo, ao fundo, o jardim da mansão Machado. Descobri que construiu um império sobre mentiras. Respondeu com a voz embargada. E que o verdadeiro monstro da história não era quem eu imaginava. A clínica neurológica Vieira ocupava um andar inteiro de um edifício moderno na zona oeste de São Paulo. Doutora Helena Vieira, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos perspicazes por trás de óculos de armação colorida, recebeu Lucas em seu consultório logo cedo. Senhor Machado, é uma honra. Ela apertou-lhe a mão com firmeza. Seu assistente mencionou um caso de amnésia, mas não entrou em detalhes. Lucas apreciou a descrição de Miguel. Sentou-se na cadeira indicada e foi direto ao ponto. É sobre uma paciente que acredito ser minha mãe. Ela está em um asilo há 36 anos, com amnésia parcial. Recentemente descobri que foi internada contra sua vontade e medicada com substâncias que, propositalmente, prejudicaram sua memória. A médica arregalou os olhos por um instante. Depois reassumiu a expressão profissional. Isso é extremamente grave, Sr. Machado. Tenho provas. Lucas colocou sobre a mesa uma pasta com cópias dos documentos que encontrara no cofre do pai. Preciso saber se há alguma chance de recuperação. Helena examinou os papéis com expressão cada vez mais sombria. Estes medicamentos, nestas dosagens... Ela balançou a cabeça. É criminoso. Em alguns casos, provocam danos neurológicos permanentes. Lucas sentiu um aperto no peito. Quer dizer que ela nunca vai se lembrar de mim. Não disse isso. A médica apoiou o queixo nas mãos. Pensativa. A memória é complexa. Algumas lembranças podem estar inacessíveis, mas não necessariamente perdidas, como fragmentos de um quebra-cabeça espalhados em uma sala escura, com a abordagem certa. Podemos iluminar essa sala, aos poucos. E qual seria essa abordagem?
Primeiro, interromper imediatamente esses medicamentos. Depois, iniciar um tratamento com estimulação cognitiva, terapia de reminiscência, possivelmente medicamentos que ajudem na função cerebral. Ela fez uma pausa. Mas o mais importante será reconectar os estímulos emocionais, objetos, lugares, sons, cheiros que possam ter significado para ela, como o medalhão que ela nunca tira, murmurou Lucas. Exatamente. Se ela mantém esse objeto, é porque existe uma conexão emocional forte. Mesmo que não se lembre por quê, Lucas olhou pela janela, para a cidade que se estendia sob o céu nublado. Ela será transferida em 3 dias. Para onde? Não sei, mas tenho certeza que é para afastá-la de mim. Drá, Helena franziu o senho, guardando os documentos na pasta. Senhor Machado, considerando o que me mostrou, essa transferência pode configurar continuidade de um crime, sugiro medidas legais imediatas. Não há tempo para burocracia. Lucas levantou-se, decidido. Vou resolver isso à minha maneira. A médica assentiu, compreendendo. Se conseguir impedir a transferência, ficarei feliz em acompanhar o caso. Mas preciso alertá-lo. Será uma jornada longa, com muitos altos e baixos, e mesmo com todo o esforço, não posso garantir uma recuperação completa. Qualquer melhora já será uma vitória, respondeu Lucas. Acredita que ela pode voltar a me reconhecer algum dia? O olhar da médica suavizou-se. Laços entre mães e filhos estão entre as conexões neurais mais profundas que temos. Se algo vai sobreviver à escuridão, é isso. Naquela mesma tarde, Lucas reuniu-se com seus advogados. A estratégia era simples, mas eficaz. Comprar o residencial Harmonia, a atual proprietária, uma pequena rede de asilos, não conseguiria recusar a oferta exorbitante que ele propôs. Os advogados alertaram sobre a complexidade burocrática, mas ele foi claro. Encontrem um jeito. Vocês têm 48 horas, enquanto os trâmites legais começavam. Lucas voltou ao asilo. Queria estabelecer uma rotina de visitas, construir gradualmente uma relação de confiança com Célia. Não planejava revelar sua identidade ainda. O choque poderia ser contraproducente. Segundo Dera, Helena encontrou-a no jardim, alimentando os pássaros. Olá, dona Célia, cumprimentou. Sentando-se ao seu lado no banco. Ah, o rapaz do cheque. Ela sorriu. Era sempre a mesma reação, como se cada visita fosse a primeira. Ou seria o rapaz da mudança. Disseram que não vou mais precisar fazer as malas. É verdade, confirmou Lucas. Parece que houve um mal-entendido. A transferência foi cancelada. Oh, graças a Deus. A expressão de alívio em seu rosto era palpável. Este lugar pode não ser um palácio, mas é meu lar. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os pássaros. Lucas queria desesperadamente perguntar sobre o passado, mas conteve-se. Drá, Helena havia sido clara. Pressionar poderia ser contraproducente. As memórias precisavam emergir naturalmente. Trouxe algo para a senhora, disse, tirando do bolso um pequeno rádio portátil. Pensei que gostaria de ouvir música. Que gentileza. Os olhos dela brilharam. Adoro música. Antigamente, eu cantava. Ela parou abruptamente, como se tivesse perdido o fio da memória. Lucas conteve a respiração, esperando que continuasse. Cantava para alguém, eu acho. Ela franziu a testa, esforçando-se. Uma criança, talvez. Não consigo lembrar. Não se preocupe, disse Lucas gentilmente, ligando o rádio. Uma melodia suave encheu o ar. Algumas lembranças voltam quando menos esperamos. Ela sorriu, balançando a cabeça levemente ao ritmo da música. Por um instante, Lucas vislumbrou a mulher jovem das fotografias, dançando com ele pela sala da mansão Machado. Essa música, murmurou ela, tocando o medalhão instintivamente. Parece familiar. É um clássico dos anos 80. Respondeu, observando sua reação. Era a música favorita de sua mãe, pelo que se lembrava. Célia fechou os olhos, deixando-se embalar pela melodia. Uma única lágrima escorreu por sua face enrugada. Naquele momento, uma enfermeira aproximou-se. Lucas a reconheceu. Era a mesma com quem conversara anteriormente. Hora do remédio, dona Célia, anunciou, entregando-lhe um copinho com comprimidos. Lucas observou atentamente entre as pílulas
reconheceu uma que estava nos registros encontrados no cofre. Um dos neurolépticos mencionados por Dra. Helena. Na verdade, interveio com um sorriso calculado. A diretora Marta pediu para informar que houve uma alteração na medicação. Parece que o Dr. Jorge ligou com novas instruções. A enfermeira pareceu confusa. Não fui informada de nada. Acabo de sair do escritório dela. Mentiu Lucas, com a autoridade natural de quem está acostumado a dar ordens. Ela estava tentando localizá-la. Célia observava a interação com expressão ligeiramente ausente. Bem, vou verificar isso, disse a enfermeira recolhendo o copinho. Volto em 1 minuto, dona Célia. Assim que ela se afastou, Lucas checou o relógio. Preciso ir agora, mas voltarei amanhã, prometo. O senhor tem sido muito gentil comigo, disse Célia segurando sua mão por um instante. O toque, mesmo tão suave, provocou em Lucas uma emoção que ele não estava preparado para sentir. Nem sei o seu nome, Lucas, respondeu sentindo a garganta apertar. Meu nome é Lucas. Algo lampejou nos olhos dela, tão rápido que ele quase perdeu. Uma centelha de reconhecimento, talvez. Lucas, repetiu ela, como se testasse o som. É um belo nome. Ele queria dizer mais. Queria perguntar se ela se lembrava de um menino com esse nome, se havia alguma memória associada, mas conteve-se. Tempo. Precisavam de tempo. No caminho para a saída, encontrou Marta em seu escritório. Senhor Machado, algum problema? Nenhum. Só queria informar que a enfermeira que cuida de Célia. Não confio nela. A diretora pareceu surpresa. Sofia, ela está conosco há anos. Exatamente. Lucas inclinou-se sobre a mesa. Ela reporta informações sobre Célia para Carlos Mendonça e administra medicações que estão prejudicando-a, não ajudando-a. Marta empalideceu. Isso é uma acusação muito séria. Por isso estou comprando este asilo, revelou, observando o choque no rosto da mulher. Os papéis estão sendo finalizados, e quando eu for o proprietário, muitas coisas vão mudar por aqui. Ele saiu antes que ela pudesse responder. No estacionamento, Miguel o esperava no carro. Algum progresso? Perguntou o assistente. Lucas olhou para o pequeno prédio do asilo, sentindo um misto de determinação e ansiedade. Pequenos passos, mas vamos conseguir. Avise Dra. Helena que a quero aqui amanhã para iniciar o protocolo de tratamento. Ele fechou os olhos por um instante. E continue monitorando Carlos. Se ele tentar alguma coisa, ele vai tentar, afirmou Miguel, dando partida no carro. A pergunta é quando. 2 dias haviam se passado desde que Lucas anunciara a compra do asilo. Os trâmites legais avançavam com a velocidade que apenas o dinheiro podia proporcionar. Mas não rápido o suficiente, a notícia se espalhou entre os funcionários, causando uma mistura de esperança e apreensão. Dra. Helena iniciara um protocolo de tratamento para Célia. A primeira medida foi suspender os neurolépticos que a mantinham num estado de confusão permanente. O Dr. Jorge protestara veementemente por telefone. Mas a neurologista foi inflexível, usando sua autoridade profissional para sobrepor-se às ordens do antigo médico. Vai levar tempo até que o organismo dela se livre completamente dessas substâncias, explicou Helena a Lucas, enquanto caminhavam pelo corredor do asilo. Mas já percebo pequenas mudanças. Ela está mais alerta, mais presente. Notei isso ontem, concordou Lucas, que mantinha sua rotina de visitas diárias. Pela primeira vez, ela se lembrou que eu havia estado lá no dia anterior. A médica sorriu, satisfeita. São os primeiros sinais. Comecei também com exercícios de estimulação cognitiva e terapia de reminiscência. E quando poderei contar a verdade? Helena ajustou os óculos, pensativa. Ainda é cedo. O impacto emocional poderia ser contraproducente. Vamos continuar construindo pontes de confiança, introduzindo estímulos familiares. Quando o momento certo chegar, saberemos. Despediram-se na porta do quarto de Célia. Lucas entrou sozinho, carregando uma pequena caixa. Encontrou-a sentada na poltrona, folheando um livro. Estava diferente. O olhar mais focado, os movimentos mais firmes. Lucas. Ela sorriu, e havia reconhecimento genuíno em sua voz. Estava esperando sua visita. Trouxe algo para a senhora, disse ele. Sentando-se na beira da cama e abrindo a caixa, de dentro, retirou um pequeno frasco de perfume. É canela e baunilha.
explicou. Pensei que gostaria. Célia fechou os olhos quando ele borrifou um pouco no ar. Sua reação foi imediata. Um tremor percorreu seu corpo e ela levou a mão ao medalhão. Como sempre fazia quando alguma memória tentava emergir. Esse cheiro, murmurou, a voz embargada. Eu usava algo assim, há muito tempo. É possível, respondeu ele, contendo a emoção. Era o perfume que sua mãe sempre usara, descrito no diário da governanta. Ela abriu os olhos, e por um instante, Lucas viu algo diferente neles. Uma intensidade, uma profundidade que não estava lá antes. Às vezes, disse ela em voz baixa, quase como se falasse consigo mesma. Tenho sonhos tão vívidos que parecem memórias. Uma casa grande com um jardim de rosas, um homem de rosto sério e um menino com olhos como os seus. Lucas engoliu em seco, lutando contra o impulso de revelar tudo naquele momento. Os sonhos às vezes nos mostram coisas que esquecemos. Limitou-se a dizer. Ela assentiu, voltando a atenção para o livro em seu colo. A doutora Helena me trouxe isto. Disse que pode ajudar minha memória. Era um álbum de fotografias de São Paulo dos anos 80. Lucas reconheceu a estratégia da médica. Expor Célia a imagens da época em que sua vida fora interrompida, na esperança de que algo despertasse suas lembranças adormecidas, eles passaram a hora seguinte folheando o álbum juntos. Ocasionalmente, Célia fazia comentários sobre lugares que lhe pareciam familiares. Embora não soubesse explicar porquê, era um progresso lento, mas real. Quando se despediu, prometendo retornar no dia seguinte, Lucas sentia-se otimista pela primeira vez em dias. Essa sensação durou pouco. Miguel o esperava no carro, com uma expressão grave que Lucas conhecia bem. Temos problemas, anunciou o assistente assim que ele entrou no veículo. Carlos está convocando uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. Qual o pretexto? Preocupações com o comportamento errático do CEO e decisões que podem prejudicar a empresa, citou Miguel. Ele está reunindo aliados, Lucas. Vai tentar um golpe? Lucas recostou-se no banco de couro. Processando a informação, não era exatamente surpreendente. Carlos jamais permitiria que a verdade sobre o que fizera a mãe de Lucas viesse à tona sem lutar. E tem mais, continuou Miguel, entregando-lhe uma pasta. Encontramos o Dr. Jorge. Ele não é apenas médico. É acionista minoritário da Machado Investimentos através de uma empresa laranja. Carlos o colocou lá há 20 anos, pouco depois da morte do seu pai, para garantir que ele continuasse controlando a situação de Célia, concluiu Lucas, sentindo a raiva crescer. E o que mais? Decidimos verificar o antigo cofre do seu pai na mansão principal, não apenas na casa de campo. Miguel fez uma pausa. Encontramos algo que você precisa ver, do bolso interno do paletó. Retirou um pendrive. O que é isso? Gravações? Seu pai filmava reuniões importantes secretamente, inclusive, a que decidiram o destino da sua mãe. Lucas sentiu o estômago afundar. Seu pai havia documentado o próprio crime. Vamos para o apartamento, ordenou. Agora, o vídeo era de péssima qualidade. Mesmo após a equipe de Ti ter feito o possível para melhorá-lo, a data no canto inferior indicava 12 de agosto de 1988. Exatamente uma semana antes do suposto abandono de sua mãe, a imagem mostrava o escritório de Roberto Machado na mansão. 3 homens estavam presentes. Seu pai, Carlos Mendonça, e um terceiro que Lucas não reconheceu, mas que Miguel identificou como Dr. Almeida, um psiquiatra já falecido. Ela se tornou um risco, dizia Roberto, servindo o uísque aos presentes. Encontrou os documentos da Operação Paraguai. Tem certeza? Perguntava Carlos, visivelmente nervoso. Absoluta, e ameaçou ir à polícia se não pararmos. Lucas pausou o vídeo, confuso. Operação Paraguai. O que é isso? Miguel hesitou. Era um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Aconteceu antes de você assumir a empresa. Consegui alguns registros nos arquivos antigos. Lucas sentiu a bile subir à garganta. Seu império, que pensava ter sido construído com ética e trabalho duro, tinha raízes podres. Respirou fundo e continuou o vídeo. O que sugere, Roberto? Perguntava Carlos. O usual seria um acidente, respondia seu pai com frieza. Mas há o menino a considerar.
O Lucas é o herdeiro. Intervinha Carlos. Precisamos dele. Exatamente. Por isso pensei em algo mais. Humano. O Dr. Almeida se manifestava então, explicando um tratamento que poderia ajustar a memória de Célia, fazendo-a esquecer o que descobrira, e eventualmente sua própria identidade. Ela ficará em uma instituição controlada por nós. Com a medicação adequada, aos poucos acreditará na nova identidade que criarmos. Diremos ao menino que ela os abandonou. É jovem. Vai superar. Lucas interrompeu o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Sua respiração estava ofegante, o coração batendo descompassado. Toda sua vida fora construída sobre uma mentira monstruosa. Seu pai não era apenas um homem de negócios implacável. Era um criminoso disposto a destruir a mente da própria esposa para proteger seus segredos sujos. Lucas, a voz de Miguel soava distante. Você está bem? Não, respondeu com honestidade. Mas vou ficar. Levantou-se caminhando até a janela. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, uma cidade que ele sempre vira como sua fortaleza, seu domínio. Agora, tudo parecia contaminado pelo veneno da verdade. Quero todos os documentos relacionados a esta Operação Paraguai. Quero saber exatamente o que minha mãe descobriu e ameaçou denunciar. Lucas. Isso foi há 36 anos. Os crimes já prescreveram. Carlos sabe disso. É por isso que ele está agindo agora. Se você confrontá-lo, ele poderá... Não se trata mais de crimes ou prescrição, Miguel. Interrompeu Lucas, virando-se para encarar o assistente. Trata-se de justiça. Aquela mulher perdeu tudo. Sua identidade. Seu filho, sua vida. Porque tentou fazer a coisa certa. Não vou permitir que isso fique impune. Miguel assentiu, reconhecendo a determinação no olhar do chefe. O que quer que eu faça? Lucas caminhou até a mesa, pegando o pendrive com as gravações. Primeiro, quero cada cópia deste vídeo em lugar seguro. Segundo, prepare todos os documentos para a finalização da compra do asilo amanhã, nem que tenhamos que pagar o triplo para acelerar o processo. E quanto à reunião do conselho, um sorriso frio formou-se nos lábios de Lucas. Estarei lá, com algumas surpresas para Carlos Mendonça. A sala do Conselho da Machado Investimentos era um monumento ao poder corporativo. Mesa de madeira nobre e envernizada, cadeiras de couro italiano, vista panorâmica do centro financeiro de São Paulo. Lucas conhecia cada centímetro daquele espaço, cada detalhe meticulosamente planejado para impressionar e intimidar. Seu pai havia projetado o ambiente para fazer com que todos, exceto ele, se sentissem pequenos. Naquela manhã, pela primeira vez, Lucas sentiu-se estranho ali, como se não pertencesse mais àquele mundo. Os 12 membros do conselho já estavam sentados quando ele chegou. Deliberadamente 10 minutos atrasado, Miguel o seguia, carregando uma pasta e um notebook. Carlos Mendonça presidia a reunião na outra extremidade da mesa, com a confiança de quem já havia vencido a batalha. Ah, Lucas, que bom que pôde se juntar a nós, disse o velho, com falsa cordialidade. Estávamos prestes a começar. Lucas não respondeu. Ocupou sua cadeira na cabeceira oposta e fez sinal para Miguel preparar o notebook. Senhores conselheiros, começou Carlos. Consultando algumas anotações, esta reunião extraordinária foi convocada devido a preocupações sérias sobre o comportamento recente de nosso CEO, Lucas Machado. Alguns conselheiros trocaram olhares desconfortáveis, outros mantiveram expressões neutras, bem treinados na arte da dissimulação corporativa. Nos últimos dias, Lucas tem tomado decisões inexplicáveis. Cancelou reuniões importantes, desapareceu por horas sem explicação. E agora, Carlos fez uma pausa dramática. Está desviando recursos consideráveis da empresa para comprar um asilo de idosos na periferia. Um murmúrio percorreu a sala. Lucas permaneceu impassível, deixando Carlos continuar. Entendo que projetos sociais são importantes, mas este comportamento errático levanta questões sobre sua capacidade de liderança neste momento. O velho suspirou, fingindo pesar. Proponho um afastamento temporário, para que Lucas possa cuidar de sua saúde mental. Enquanto eu assumo interinamente a presidência, quando Carlos finalmente se calou, todos os olhares se voltaram para Lucas. Era seu momento de defender-se. Em vez disso, ele sorriu friamente. Senhor Mendonça, gostaria de abordar primeiro a questão do asilo, disse, com uma calma que mascarava a tempestade interior.
É verdade. Estou comprando o Residencial Harmonia, mas com recursos pessoais, não da empresa. Carlos piscou, ligeiramente desarmado por este fato que aparentemente desconhecia. Mesmo assim, recuperou-se rapidamente. O comportamento recente, quanto ao meu comportamento recente, interrompeu Lucas. Ele tem um motivo muito específico, Miguel, por favor. O assistente acionou o notebook, que estava conectado ao sistema de projeção da sala. Na tela grande ao fundo, surgiu a imagem congelada do vídeo do cofre, mostrando Roberto Machado, Carlos Mendonça e Uder Almeida. A face de Carlos empalideceu visivelmente. O que é isso? Um vídeo muito interessante encontrado no cofre particular de meu pai, respondeu Lucas, levantando-se. Nele, 3 homens discutem como apagar a memória de uma mulher que descobriu fraudes na empresa. Uma mulher que, por acaso, era minha mãe. O silêncio na sala era absoluto. Os conselheiros, muitos deles novos na empresa, olhavam confusos de Lucas para Carlos. Isso é absurdo, tentou Carlos, mas sua voz traía seu pânico. Roberto nunca. Roberto Machado e Carlos Mendonça criaram um esquema chamado Operação Paraguai, para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, revelou Lucas. Andando lentamente ao redor da mesa, minha mãe descobriu, ameaçou denunciar e, como solução, vocês a internaram em um asilo, drogaram-na até que perdesse a memória e me fizeram acreditar que ela havia abandonado a família. Agora eram os conselheiros que empalideciam. Escândalos corporativos eram uma coisa. Sequestro e tortura psicológica eram algo completamente diferente. Isso foi há 36 anos, protestou Carlos, agarrando-se à sua última defesa. Os crimes prescreveram, talvez os financeiros, sim, concordou Lucas, parando ao lado de Carlos. Mas e os outros? Falsificação de documentos médicos. Cárcere privado, administração forçada de medicamentos controlados. Ele olhou para os conselheiros. Senhores, a mulher está viva. O crime continua acontecendo até hoje. O celular de Lucas vibrou no bolso. Ele verificou discretamente a mensagem. Era de um dos advogados. Compra finalizada. O asilo agora é seu. Foi como se um peso saísse de seus ombros. Célia estava segura. Agora podia concentrar-se no resto. De qualquer forma, continuou, não estou aqui para discutir prescrição de crimes. Estou aqui para informar minha decisão. Retirou do bolso interno do paletó um envelope e o colocou sobre a mesa. Minha carta de renúncia à presidência da Machado Investimentos. Um choque visível percorreu a sala. Até Miguel pareceu surpreso. O quê? Carlos levantou-se. Lucas, seja razoável. Estou sendo muito razoável, respondeu Lucas, com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Renuncio à presidência, mas mantenho minha posição como acionista majoritário. E minha primeira ação será propor sua remoção imediata do conselho. Carlos, junto com qualquer outro membro que tenha conhecimento ou envolvimento nos crimes contra Célia Machado, os conselheiros mais jovens trocaram olhares aliviados, percebendo que não seriam implicados em algo que acontecera antes mesmo de ingressarem na empresa. Os mais antigos, porém, pareciam aterrorizados. Isso vai destruir a empresa, ameaçou Carlos, desesperado. Se essa história vazar, depende de você, cortou Lucas. Coopere com a investigação interna que iniciarei. Resigne-se pacificamente. E podemos manter isso dentro destas paredes. Caso contrário, ele deu de ombros, indicando as consequências óbvias. Nesse momento, o telefone na mesa de reuniões tocou. A secretária informou que havia uma emergência. Senhor Machado, é do asilo, sobre Dona Célia. Parece urgente. Lucas sentiu o sangue gelar. O que houve? Não informaram detalhes, só pediram que o senhor fosse imediatamente. Lucas não hesitou. Pegou o paletó e dirigiu-se para a porta. Esta reunião está encerrada. Miguel permanecerá para detalhar os próximos passos. Vai abandonar sua própria empresa por causa de uma velha desmemoriada, gritou Carlos, perdendo completamente a compostura. Lucas parou na porta, virando-se lentamente. Não é uma velha desmemoriada. É minha mãe, e já a abandonei por tempo demais no elevador. As mãos de Lucas tremiam enquanto ele discava para Drá, Helena. Ela atendeu no segundo toque. O que aconteceu? Perguntou ele sem preâmbulos. Carlos ordenou a transferência à força, assim que você saiu para a reunião.
explicou a médica. Voz tensa. Quando a diretora Marta tentou impedir, mostraram documentos judiciais preliminares questionando a legalidade da venda do asilo. Mas a venda foi finalizada. Acabei de receber a confirmação. Eles não sabem disso. E enquanto tentavam levar Célia, ela entrou em pânico. Teve um colapso. Está no hospital municipal agora? Lucas sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Quão grave. É melhor você vir rápido. Foi tudo o que Helena respondeu. No saguão do prédio, Lucas ignorou o motorista e pegou as chaves do próprio carro enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo. Um único pensamento martelava em sua mente. Tinha escolhido enfrentar Carlos, em vez de estar ao lado de sua mãe quando ela mais precisava. Exatamente como fizera nos últimos 36 anos, o hospital municipal. São Vicente estava lotado naquela tarde. Lucas estacionou de qualquer jeito na vaga reservada para ambulâncias e correu para a recepção. Ignorando os protestos do segurança, na sala de espera lotada, identificou Dera, Helena conversando com um médico de jaleco branco. Como ela está? Perguntou, sem fôlego. Helena virou-se, o rosto tenso de preocupação. Lucas, este é o Dedere, Paulo Guimarães, neurologista de plantão. O médico, um homem de meia idade com olheiras profundas. Apertou a mão de Lucas mecanicamente. O senhor é parente da paciente. Sou filho dela. Respondeu Lucas sem hesitar. Era a primeira vez que dizia isso em voz alta, depois de décadas acreditando ter sido abandonado. Bem, senhor Machado. Sua mãe sofreu o que chamamos de um colapso neurovegetativo. A pressão subiu drasticamente, causando uma pequena isquemia cerebral. Em português, por favor, pediu Lucas, tentando conter a impaciência. Ela teve um derrame leve. Conseguimos contê-lo a tempo de evitar danos permanentes. Mas o quadro ainda é delicado. Posso vê-la. Está sedada agora. Seria melhor. Por favor. A voz de Lucas falhou. Preciso estar ao lado dela. O médico trocou um olhar com Helena, que assentiu discretamente. 5 minutos então, ela está na UTI. Quarto 4. Lucas atravessou os corredores antissépticos guiado por uma enfermeira. O cheiro de hospital o incomodava profundamente. Lembrava-o da morte do pai, dos funerais de executivos que conhecera ao longo dos anos, da fragilidade humana que sempre tentara ignorar. O quarto 4 da UTI era pequeno e dominado por máquinas de monitoramento. No centro, quase desaparecendo entre tubos e sensores, estava Célia. Parecia ainda menor e mais frágil do que no asilo. A pele pálida contrastando com os hematomas no braço onde tentaram aplicar sedativos à força, Lucas sentou-se na única cadeira ao lado da cama, tomado por uma emoção que não conseguia nomear. Raiva, culpa, medo, arrependimento, tudo misturado em seu peito como uma tempestade. Me desculpe, sussurrou, tomando a mão inerte dela entre as suas. Devia ter protegido você desde o início. O único som no quarto era o bip constante dos monitores cardíacos e o zumbido suave do respirador. Lucas ficou ali, segurando a mão da mãe, observando seu rosto em busca de qualquer reação. Não percebeu quanto tempo havia passado quando Helena entrou no quarto. O DR. Paulo precisa examinar os sinais vitais agora, disse suavemente. Podemos aguardar na sala de espera? Lucas não queria sair, mas sabia que não tinha escolha. Na sala reservada para familiares, Helena ofereceu-lhe um café que ele aceitou automaticamente, embora não tivesse intenção de beber. O que aconteceu exatamente? Perguntou, quando conseguiu recuperar a voz. Helena sentou-se à sua frente, esfregando os olhos cansados por trás dos óculos. A equipe de transferência chegou logo após sua saída para a reunião. Eram 3 homens, um deles médico. Apresentaram uma ordem judicial preliminar que questionava a venda do asilo. Uma ordem falsa, imagino, comentou Lucas amargamente. Provavelmente, a diretora Marta tentou impedi-los, dizendo que precisava verificar com os advogados. Mas eles insistiram. Quando foram ao quarto de Célia para levá-la, ela entrou em pânico. Gritava que não queria ir, que aquele era seu lar. Um dos homens tentou sedá-la à força. Lucas fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Foi aí que ela colapsou. Sim, sua pressão disparou. Ela perdeu a consciência, chamamos a ambulância imediatamente. Se tivessem conseguido levá-la. Helena não completou a frase, mas o significado estava claro.
Célia poderia ter morrido longe de qualquer socorro adequado. Devo ter chegado minutos depois disso. Sim, eles fugiram quando viram a ambulância. Mas Carlos já deve saber que fracassaram. Lucas passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de tudo o que acontecera. Miguel conseguiu resolver a situação na empresa. Ele ligou enquanto você dirigia para cá, disse que está tudo sob controle, que os conselheiros aceitaram suas condições. Carlos foi afastado temporariamente enquanto uma investigação interna é conduzida. Era uma vitória, mas Lucas não sentia nada além de exaustão. O DR. Paulo retornou, parecendo ligeiramente menos tenso. Os sinais vitais estão estabilizando. Vamos mantê-la em observação por 48 horas, mas o pior parece ter passado. Lucas soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Quando ela vai acordar, reduzimos a sedação. Deve despertar gradualmente nas próximas horas. O médico hesitou. No entanto, casos como o dela são imprevisíveis. O estresse e o trauma podem afetar as funções cognitivas. Não sabemos como estará sua memória quando acordar. Pior do que já estava, perguntou Lucas com amargura. Ou melhor, interveio Helena. Às vezes, paradoxalmente, um trauma pode desbloquear memórias reprimidas. Já vi casos assim. Lucas assentiu, agarrando-se a essa pequena esperança. Posso ficar com ela? Sim, mas uma pessoa por vez na UTI? Respondeu o médico. Vou aumentar seu tempo de visita, dadas as circunstâncias. Quando retornou ao quarto, Lucas notou que o rosto de Célia parecia mais sereno. Sentou-se novamente, tomando cuidado para não perturbar nenhum dos equipamentos conectados a ela. Durante longas horas, permaneceu ali, ocasionalmente falando em voz baixa, contando-lhe coisas que nunca havia compartilhado com ninguém, como se sentira sozinho após seu desaparecimento, como construíra um muro ao redor do coração, como o sucesso profissional nunca preenchera o vazio que carregava. Lembro do aviãozinho de madeira que você me deu. Sussurrou, segurando gentilmente a mão dela. Guardei por anos, até que papai o quebrou durante uma discussão. Disse que eu precisava crescer e deixar de ser sentimental. A respiração de Célia permaneceu constante, sem qualquer sinal de que o ouvisse. Mesmo assim, Lucas continuou falando. Devia ter questionado mais, procurado mais. Alguma parte de mim sempre soube que havia algo errado na história que me contaram. Sua voz embargou. Por favor, não me deixe agora que finalmente a encontrei, naquele momento. Senti um leve tremor nos dedos dela, tão sutil que quase pensou ter imaginado. Mas então, os olhos de Célia se abriram, desfocados, confusos, mas abertos. Mãe, chamou Lucas, o coração acelerado. Você pode me ouvir? Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu. Lucas aproximou-se mais, segurando-lhe a mão com delicadeza. Estou aqui. Sou eu, Lucas, seu filho. Os olhos de Célia, desfocados no início, gradualmente ganharam alguma clareza. Ela piscou várias vezes, como se tentasse ajustar a visão. Seus lábios secos se moveram novamente, e desta vez um sussurro quase inaudível escapou. Água. Lucas pegou rapidamente o copo com canudo na mesa de cabeceira e ajudou-a a beber alguns goles. Apenas esse pequeno esforço pareceu exauri-la. Vou chamar o médico, disse ele, pressionando o botão de chamada. Uma enfermeira apareceu quase imediatamente, seguida pelo DR, Paulo, minutos depois. Ele examinou Célia com movimentos precisos e eficientes, verificando pupilas, pressão e reflexos. Muito bom, murmurava, fazendo anotações. Dona Célia sabe onde está. Ela franziu a testa, olhando em volta. Hospital. Sua voz era frágil, como papel fino. Isso mesmo. A senhora teve um pequeno derrame, mas está se recuperando bem. Ele sorriu profissional. Sabe que dia é hoje? Ela balançou a cabeça negativamente, confusa. E sabe quem é este rapaz? Perguntou o médico, apontando para Lucas. Célia olhou para ele longamente. Havia algo em seu olhar. Uma busca, um esforço visível para conectar os pontos. O rapaz do cheque, disse finalmente, com aquele mesmo tom vago que Lucas já conhecia bem. Ele tem visitado o asilo. Lucas não conseguiu esconder o desapontamento, mesmo sabendo que seria irracional esperar um milagre. O médico completou o exame e saiu,
prometendo retornar em 1 hora. Lucas voltou a sentar-se ao lado da cama. Como se sente? Perguntou, tentando manter a voz firme. Cansada, confusa, ela olhou em volta. O que aconteceu? Alguns homens tentaram levá-la do asilo à força. A senhora entrou em pânico e teve um colapso. Ela assentiu lentamente, como se tentasse acessar a memória do evento, sem sucesso. Por que alguém quereria me levar? Lucas hesitou. Era o momento, Daira. Helena havia aconselhado cautela, mas algo dentro dele dizia que não havia mais tempo a perder. Porque eles não querem que eu a encontre, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Que eu descubra a verdade. Que verdade? Seu olhar tornou-se mais atento, mais presente. Lucas respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhora Célia, eu não sou apenas um visitante do asilo, sou... Sua voz falhou, e ele teve que recomeçar. Acredito que a senhora é minha mãe. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Depois se estreitaram em confusão. Sua mãe, mas... Eu não tenho filhos. Pelo menos não me lembro. Há 36 anos, a senhora foi separada de seu filho de 6 anos e internada naquele asilo contra sua vontade. Foi medicada de forma a prejudicar sua memória, para que esquecesse quem era. Célia levou a mão trêmula ao medalhão que ainda pendia de seu pescoço. Por quê? Por que fariam isso? Porque a senhora descobriu algo. Algo que meu pai e seus sócios queriam esconder? Ela fechou os olhos, a testa franzida em um esforço visível para lembrar. Seu nome é Lucas, disse ela de repente. Sim, ele sentiu o coração acelerar. Lucas Machado. Machado, repetiu ela, como quem testa o sabor de uma palavra. Roberto Machado? Seu pai era Roberto. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Lucas assentiu, incapaz de falar. Tenho sonhos, continuou Célia, o olhar perdido em algum ponto distante. Um jardim com um balanço, um menino com um aviãozinho de madeira, uma casa grande com muitas janelas. A mansão Machado, confirmou Lucas, a voz embargada. O balanço que penduramos na amendoeira, o aviãozinho que a senhora me deu de presente. Uma única lágrima escorreu pelo rosto enrugado de Célia. Não sei o que é real e o que é sonho, confessou. Tudo parece tão... Nublado, Lucas retirou do bolso uma fotografia antiga, aquela que encontrara no cofre do pai. Mostrava Célia muito mais jovem, sorrindo, com Lucas criança no colo. Isto é real, disse, entregando-lhe a foto com mãos trêmulas. Nós somos reais. Célia olhou fixamente para a imagem. Seus dedos contornaram o rosto do menino na fotografia. Depois tocaram o rosto de Lucas à sua frente, em um gesto tão maternal que ele sentiu o ar faltar nos pulmões. Meu menino, sussurrou ela, com uma certeza que não demonstrara antes. Meu Lucas. Algo mudou em seus olhos. Um véu que se erguia, uma névoa que se dissipava. Lucas viu o momento exato em que o reconhecimento floresceu naquele olhar. É você, disse Célia, a voz mais firme agora. Meu filho. Lucas não conseguiu conter as lágrimas. Anos de frieza construída, de isolamento emocional, desmoronaram naquele instante. Inclinou-se e abraçou a mãe delicadamente, temendo machucá-la. Me perdoe, soluçou contra o ombro frágil dela. Por não ter procurado, por ter acreditado nas mentiras, Célia acariciou seus cabelos, como fazia quando ele era criança. Você era apenas um menino, consolou. Roberto era. Convincente, ficaram assim por um longo momento, até que Lucas se recompôs. Havia tanto a dizer, tantas perguntas, tantos anos perdidos a recuperar. Estou lembrando aos poucos, disse Célia, tocando novamente o medalhão. Os documentos, os papéis que encontrei no escritório dele, sobre a Operação Paraguai. Ela assentiu lentamente. Era um esquema de lavagem de dinheiro, valores enormes, desviados de contratos governamentais. Sua voz tremia com o esforço de recordar. Ameacei denunciar. Ele riu de mim, disse que ninguém acreditaria, e então tentou fugir comigo, completou Lucas, relembrando o que descobrira nos documentos. Sim, planejei durante semanas, juntei algum dinheiro, providenciei documentos novos, comprei passagens. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas na véspera, ele descobriu tudo. Houve uma discussão terrível.
A última coisa de que me lembro claramente é de homens me segurando, de uma injeção. Sua voz falhou, e Lucas apertou sua mão com delicadeza. Não precisa forçar agora. Temos tempo. Nesse momento, a porta se abriu e Helena entrou. Seguida pelo Paulo, ambos pareceram surpresos ao ver Célia tão alerta e a óbvia emoção entre mãe e filho. Parece que temos progressos, comentou Helena aproximando-se. Como está se sentindo, dona Célia? Como alguém que acordou de um pesadelo de 36 anos, respondeu ela, com uma lucidez que surpreendeu a todos. Os médicos fizeram mais alguns exames, verificando reflexos e funcionamento cognitivo. Helena explicou que a recuperação de memória poderia ser gradual, com avanços e retrocessos. É como uma represa que começou a rachar, explicou. As lembranças podem fluir em ondas irregulares. Alguns dias serão melhores que outros. Quando ficaram novamente a sós, Célia insistiu em saber o que acontecera nos anos em que esteve ausente. Lucas contou em linhas gerais, como seu pai o criara para ser o herdeiro perfeito, como construíra a empresa, como vivera fechado para relacionamentos genuínos. Sinto que desperdicei minha vida, concluiu. A voz baixa. Construí um império. Mas para quê? Não tenho ninguém com quem compartilhá-lo. Tem a mim agora, disse Célia, com uma força surpreendente em sua voz fraca. Nunca é tarde para recomeçar. A enfermeira entrou para administrar medicamentos, informando que o horário de visitas estava terminando. Lucas relutava em sair. Vou ficar aqui mesmo, insistiu. Dormirei na cadeira se for preciso. Vá para casa, disse Célia gentilmente. Descanse, estarei aqui amanhã, prometo. Era a mesma frase que ela dissera na noite em que desaparecera. 36 anos antes, Lucas lembrou, mas desta vez, sabia que era verdade. Antes de sair, ele tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado em lenço. Trouxe algo para a senhora, disse, desembrulhando-o. Era um pequeno avião de madeira, quase idêntico ao que ela lhe dera na infância. Mandei fazer uma réplica. Para simbolizar que estamos começando de novo, os olhos de Célia brilharam com lágrimas não derramadas quando pegou o pequeno objeto. Obrigada por me encontrar, sussurrou ela. Meu filho, 1 ano havia se passado desde aquela tarde no hospital. A primavera cobria São Paulo com tons de verde e roxo, e uma brisa suave agitava as cortinas da varanda da casa Célia. O antigo residencial Harmonia era irreconhecível. A estrutura original havia sido completamente reformada e ampliada. Jardins exuberantes circundavam o prédio principal, com caminhos adaptados para cadeiras de rodas e bancos estrategicamente posicionados para aproveitar o sol da manhã. A fachada antiga e desbotada dera lugar a uma arquitetura moderna, mas acolhedora, com grandes janelas que deixavam a luz natural inundar os ambientes. Lucas caminhava pelos corredores, cumprimentando funcionários e residentes. Todos o conheciam, não apenas como o dono do lugar, mas como alguém presente, envolvido, uma transformação que surpreendia até mesmo seus antigos colegas de negócios. No salão principal, um grupo de idosos participava de uma sessão de musicoterapia. Lucas parou por um momento, observando como a música despertava sorrisos. Mesmo nos rostos mais marcados pela idade e pelo sofrimento, ainda custava acreditar que aquele lugar, agora tão vivo, havia sido um depósito de pessoas esquecidas. Sua atenção foi atraída para o jardim de inverno, onde Célia conduzia sua aula semanal de tricô. Sentada em uma poltrona confortável, rodeada por outras moradoras e alguns voluntários jovens, ela explicava pacientemente os pontos, suas mãos movendo-se com uma destreza que contrastava com a fragilidade aparente de seu corpo. Assim, veja, dizia ela a uma jovem voluntária, o segredo está na tensão do fio, nem muito solto, nem muito apertado. Lucas encostou-se no batente da porta, simplesmente observando. Sua mãe havia se transformado naquele ano. Ainda tinha dias de confusão e lacunas de memória, mas a retirada dos medicamentos nocivos e o novo tratamento com DRI, Helena haviam operado pequenos milagres. Mais importante ainda, o carinho, a atenção, o sentimento de pertencimento. Tudo isso contribuíra para sua recuperação. Célia ergueu os olhos e viu o filho. Seu rosto iluminou-se com um sorriso que Lucas nunca se cansava de ver. Olhem quem chegou, anunciou ela orgulhosa. Meu filho? Lucas aproximou-se.
Cumprimentando o grupo, as idosas sorriam, algumas piscando para ele com uma jovialidade que desafiava a idade. Já haviam se acostumado com aquela história incrível de mãe e filho, reunidos após tantos anos. Uma história que, de alguma forma, trouxera esperança a todos ali. Vim convidar a professora para um chá, disse ele. Oferecendo o braço à mãe, Célia despediu-se do grupo, prometendo continuar a aula no dia seguinte. Apoiando-se levemente no braço do filho, caminhou para o terraço particular, um espaço reservado apenas para os dois, no último andar do prédio. A vista dali era deslumbrante. A cidade ao fundo, e mais perto. O jardim da casa Célia, com seus canteiros planejados para explodir em cores diferentes a cada estação. Como foi o café da manhã com os investidores? Perguntou ela enquanto Lucas servia o chá de ervas que ela apreciava. Mais tranquilo do que imaginei, respondeu ele. A transição está quase completa. Marcos assume oficialmente a presidência no próximo mês. A decisão de Lucas de afastar-se da gestão direta da Machado Investimentos havia chocado o mercado financeiro. Muitos previram o colapso da empresa sem seu comando, mas, para surpresa geral, sua estratégia de reorganização, com foco em governança e transparência, não apenas salvará a companhia do escândalo potencial, como a fortificara. E você está mesmo em paz com isso? Célia olhava-o com aquela percepção aguda que ele ainda se surpreendia em redescobrir. Lucas sorriu, refletindo. Construí aquele império tentando preencher um vazio, buscando a aprovação de um pai que nunca me valorizou realmente. Agora, ele fez um gesto abrangendo o local. Tenho algo muito mais significativo. A Casa Célia havia se tornado um modelo de cuidados para idosos, repleta de inovações e programas que desafiavam o conceito tradicional de asilo. Além do prédio principal, agora existiam pequenas casas independentes para os mais autônomos. Um centro médico especializado, áreas de convivência e, o mais importante, uma integração real com a comunidade local, através de voluntariado e trocas intergeracionais. Você transformou uma tragédia em algo belo, disse Célia, tomando um gole de chá. Estou tão orgulhosa. Lucas sentiu um calor no peito. Essas palavras, estou orgulhosa, tinham um poder impressionante. Mesmo para um homem de 43 anos que comandara um dos maiores conglomerados financeiros do país. O mérito é seu também. Suas ideias para os programas, a forma como consegue que os residentes se envolvam. Estou apenas compensando o tempo perdido, ela sorriu. Mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Tantos anos desperdiçados. Não olhe para trás. Lucas tocou a mão da mãe. Estamos aqui agora. É o que importa. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos. Uma comunicação sem palavras que haviam desenvolvido, por mais que a memória de Célia tivesse melhorado. Havia feridas profundas demais para cicatrizar completamente. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Às vezes ela acordava desorientada, buscando desesperadamente pelo filho pequeno que acreditava ter deixado sozinho. Nesses momentos, Lucas ficava ao seu lado, ancorado em sua própria recuperação emocional. O processo de reconexão não fora apenas dela. Ele também precisara reaprender a sentir, a confiar, a permitir-se ser vulnerável. Recebi notícias de Carlos, comentou Lucas, mudando de assunto. Célia enrijeceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Como ele está na prisão domiciliar? Aparentemente. Muito arrependido. Lucas deu de ombros. Pelo menos é o que diz em sua carta. Quer nos encontrar? Pedir perdão pessoalmente. A investigação interna na empresa havia levado a acordos judiciais que pouparam o nome Machado de um escândalo público completo. Mas Carlos não escapara totalmente. Sua participação nos crimes contra Célia, ainda que prescritos em parte, resultara em penas alternativas e uma significativa indenização. Você quer vê-lo? Perguntou Lucas. Célia olhou para o horizonte pensativa. Talvez um dia, não por ele, mas por mim, para fechar esse capítulo completamente. Lucas assentiu, respeitando sua decisão. Ele mesmo ainda processava seus sentimentos sobre Carlos, que fora quase um segundo pai durante sua juventude. A traição deixara marcas profundas. Tenho algo para te contar, disse Célia, subitamente. Seu tom era diferente, quase hesitante. O que foi? Tenho tido sonhos, ou talvez lembranças.
Ela franziu a testa, concentrada, sobre uma menina, uma garotinha. Lucas sentiu o coração acelerar. Uma menina. Sim, não consigo ver o rosto claramente, mas a sensação é forte, como se... Ela respirou fundo, buscando as palavras certas, como se eu tivesse outra criança. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades. Está dizendo que posso ter uma irmã? A voz de Lucas era quase um sussurro. Não sei ao certo. Célia apertou o medalhão que ainda usava. Podem ser apenas confusões da minha mente, mas algo nessa lembrança parece real. Lucas tentou processar a informação. Uma irmã. Seria possível que seu pai tivesse escondido isso também. Vou investigar, prometeu, a mente já traçando estratégias. Se existe alguma verdade nisso, vamos descobrir. Célia sorriu, um misto de esperança e receio em seus olhos. Mais um quebra-cabeça para resolvermos juntos? Lucas pegou suas mãos entre as suas, observando como eram pequenas e frágeis, mas também fortes à sua maneira, exatamente como a mulher a quem pertenciam. Juntos, concordou. Agora e sempre, ao longe, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de dourado e rosa. Na casa Célia, luzes suaves acendiam-se automaticamente, criando um ambiente acolhedor para a noite que chegava. Para Lucas e Célia, era apenas mais um dia em sua jornada de reencontro e cura. Para os outros residentes, era a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para encontrar significado. O que o futuro guardava, talvez até mesmo a descoberta de mais um membro da família, ainda era um mistério. Mas pela primeira vez em sua vida, Lucas não sentia necessidade de controlar cada aspecto do amanhã. Havia aprendido a lição mais valiosa de todas. O verdadeiro tesouro não estava nos arranha-céus que construíra, mas no amor que sobrevivera ao tempo, à dor e às mentiras.